Romanos capítulo 7, versículo 7. O tema da minha pregação hoje é sobrevindo o mandamento. Você já vai entender o porquê. Romanos 7, 7, diz assim a Escritura: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Concupiscência é desejo forte por algo errado, maligno. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia. Olha, Paulo dizendo isso, né? Eu vou explicar já. Eu vivia sem lei. Mas no versículo 9 ele diz: outrora, sem lei eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Até aí tá bom. Vamos só ficar nesses três hoje. Só contextualizando o que eu tenho pregado nas últimas semanas, Paulo, em todo o capítulo 7, ele está desfazendo a heresia de que ele tinha sido condenado por dizer que a lei não presta. Quando Paulo diz, olha, nós estamos livres da lei, fomos libertos da lei, o entendimento primário que as pessoas tiveram é o seguinte: olha, Paulo está dizendo que a lei de Deus não serve mais para nada. Portanto, podemos viver de qualquer forma, porque convenhamos, se não há leis, se não há um padrão ao qual devemos seguir, podemos fazer o que bem entendemos na nossa vida. Era esse o entendimento que as pessoas tinham tido. E também tinham entendido que a lei era algo ruim. E Paulo vem todo esse capítulo desfazendo essa falácia, desfazendo essa mentira, porque esse é um entendimento errado que eles tiveram. Paulo vem explicar, ele diz, olha, eu vim explicar para vocês o real propósito da lei. E sabe qual é o propósito da lei do Senhor? Não é salvar a mim e a você, porque a lei não tem poder de salvar. A obediência aos mandamentos não salva ninguém. É isso que Paulo diz. Eu sei que alguns ouvem isso daqui e vão dizer, pastor herege. Foi a mesma coisa que disseram para Paulo. Aqueles nossos irmãos que são arminianos, que acreditam que se ganha a salvação, que se perde a salvação, que se ganha a salvação, que se perde a salvação, eles dizem que isso aqui é heresia. É engraçado que Paulo também foi acusado disso daí. Mas Paulo diz assim, o propósito da lei é mostrar o meu e o seu pecado. Porque olha o que ele diz aqui que nós lemos, eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, eu não saberia o verdadeiro significado do que é pecado se não fosse por intermédio da lei. Mas a lei em si não é má. A lei em si não tem nenhum problema. Ele diz que a lei é santa, boa, perfeita, agradável. É mais ou menos o seguinte, lembra Davi? Diz a Bíblia que Davi adulterou, mentiu e matou. E então, Natã, o profeta de Deus, chega e começa a contar uma ilustração para ele. Davi, meu rei, imagine que um homem muito rico tinha várias ovelhas, várias. Então um dia ele resolveu dar um churrasquinho. Ele quis dar churrasquinho para seus amigos lá, ele pegou a ovelha do vizinho que só tinha uma. E esse vizinho dele cuidava bem da ovelha, dava banho na ovelha, dormia com a ovelha. Olha a resposta de Davi, tal homem deve morrer. Então Natã, homem de Deus, aponta o dedo na cara dele e diz assim, tu és o homem, Davi. Então diz a Bíblia que quando Davi entende que Natã se referia ao pecado dele com Betseba, porque Davi tinha várias mulheres, lembra? Várias. Urias só tinha uma, Betseba. Então Davi, quando ele ouve que lá, ele, eu sim sou pecador. Eu sou assassino. Você consegue perceber que esta fala de Natã, que essa lei que Natã colocou para ele, não fez de Davi assassino. Davi já era. Natã apenas veio expor o que Davi era por dentro. E é isso que a lei faz comigo, com você. Hoje, infelizmente, muitos acham que pecado é só aquilo que nós fazemos de forma externa, como falei a semana passada. Muitos acham que pecado está relacionado ao homicídio, ao adultério, ao falso testemunho. É claro que essas coisas são pecado. Mas Paulo vem e diz algo maior. Paulo vem e diz, olha, eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás. Você sabe, cobiça não é algo externo. Você não precisa chegar e falar para as pessoas, eu cobicei o carro do outro, a casa do outro, a esposa do outro. Não, você não precisa falar desse desejo maligno, mas ele está na sua mente. Porque esse pecado dificilmente as pessoas confessam. Olha, em todo esse tempo de igreja, eu já vi um tanto de gente falando assim, pastor, tem um monte de gente com inveja de mim. Mas eu nunca vi um chegar para mim e falar assim, pastor, faz uma oração para mim, porque inveja. Então, que inveja de você? Não, eu estou morrendo de inveja. Você não vê pessoas confessando esse pecado.
Mas Paulo vem e deixa bem claro. Aquilo que está na nossa mente, o desejo errado, proibido, para Deus é pecado da mesma forma. E não há melhor maneira de testar o nosso entendimento da doutrina cristã sobre salvação do que, de fato, entender que pecado não é apenas aquilo que nós externamos com o nosso corpo, mas quando a motivação errada entra lá no coração, quando a mágoa, quando a ira, quando os sentimentos errados, quando os pensamentos errados vêm para a nossa mente. Não há melhor maneira de testar o nosso entendimento a respeito da doutrina cristã de salvação do que entender isso, do que examinar o nosso entendimento sobre a verdadeira natureza do pecado. E é isso que Paulo explica, e é isso que Jesus explicou, principalmente em relação à cobiça, que é algo interior. Porque, convenhamos, a lei, ela não pode salvar você. Não pode. Pastor, eu obedeço todos os mandamentos. Mentiroso, acabou de cair no orgulho, na arrogância. Você não obedece. Porque esse mandamento também faz parte, não cobiçarás. Da mesma forma que João Batista veio preparar o caminho para Cristo, Paulo, Jesus, e a Escritura vem dizer que a lei veio preparar o caminho para a graça. Paulo ainda diz assim em Gálatas 3:24, a lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Aio é a mesma coisa que guia. Ou seja, a lei foi apenas um guia para nos mostrar o verdadeiro caminho, Cristo Jesus. Eu quero passar só 2 princípios aqui hoje. Primeiro, o problema nunca foi a lei, e sim o pecado. Você pode acompanhar comigo Romanos 7, versículo 8, por favor? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, ou seja, desejo maligno, desejo errado, porque sem lei está morto o pecado. Como eu disse, o problema não surge por causa da lei. A lei, não há problema na lei. O problema está no pecado. O pecado é algo tão sagaz. O pecado é algo tão destrutivo. É algo tão maligno que ele se aproveita da lei de Deus, que é santa, que é boa, que é perfeita, e faz da lei um ponto de apoio para chegar até em mim e em você. Ou seja, ele usa os vários nãos que Deus deu para justamente estimular a nossa cobiça, as motivações erradas em nosso coração. Ele usa as proibições que Deus deu para mim e para você, justamente para despertar em nós sentimentos errados. Lembra lá no Éden, quando Deus falou para Adão e Eva, olha, vocês podem comer de tudo, mas desta árvore aqui vocês não podem comer, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês vão morrer. Sabe o que a serpente disse para Eva? Deus disse isso? Não, é certo que não morrerei. Espera aí, eu acho que não é bem por aí, não. Ou seja, já acabou gerando no coração de Eva que é a concupiscência. Calma aí, Deus falou que eu não posso comer aquela lá. Por que será que ele está escondendo uma coisa de mim? Por que será? Será que é porque eu vou ser tão sábio, tão sábia quanto ele? Despertando em mim e você desejos errados. Ela não tinha aquela cobiça por aquela árvore, mas a partir do momento que Deus falou, não pode, gerou nela essa intenção. É assim que acontece quando nós temos o desejo daquilo que não é nosso, do carro que não é nosso, da casa que não é nossa, do salário que não é nosso, da esposa, do marido, dos bens que não são nossos. É assim que acontece. Mas não apenas isso. Como que o pecado desperta isso em nós? Através do orgulho, ressentimento, mágoa. É o pecado se mostrando eficaz no meu e no seu coração. Rebelião, inveja, essas coisas sempre estiveram, meu irmão, no coração do homem. É por isso que uma das orações mais difíceis para um cristão, esse dia eu conversava com o irmão e dizia para ele, olha, eu particularmente, a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida, sabe qual foi? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque na maioria das vezes, a nossa vontade não é a mesma vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos X e Deus tem para nós Y. De onde que a gente até treme para orar desse jeito. Haja vista que o próprio Jesus, lembra, suou gotas de sangue. É por isso, por que nós não queremos a vontade de Deus em nossas vidas? Porque nós queremos ser autônomos, queremos ser donos do nosso próprio nariz. Assim é o ser humano, mas não apenas dessa maneira. Sabe de que maneira que a cobiça age no meu e no seu coração? Colocando na nossa mente ideias que talvez até algum tempo atrás não estavam ali. Como assim, pastor? Muitas coisas às vezes você nunca nem chegou a pensar, mas de repente você vê um mandamento, não furtarás.
Ou você chegava no seu serviço, você sempre via aquele monte de celular dos amigos seus ali. Nunca ligou. Daí, de repente, você dá uma lida na Bíblia. Não furtarás. Você passa, já está até um negócio. Ai, meu Deus. Por que isso? Eu não tinha. Será que não foi o pecado que usou a lei como um ponto de apoio para justamente tentar a mim e você nessa parte ruim? É assim que funciona. Uma vez eu vi uma pegadinha muito interessante. Acho que foi no Silvio Santos, se eu não me engano. Tinha, acho que como se fosse uma caixa bem grande no meio da praça, e tinha um buraco assim no meio da caixa. E em cima do buraco escrito assim: não olhe. E ficava um pessoal gritando lá dentro: 15, tá, tá, tá. 15, tá, tá, tá. Você já viu. E um raio de negócio dizendo: não olhe. Ah, mas pra quê? É só colocar o não olhe. Ó. Na hora que vem aquela tortada no meio da cara, pá! 16, tá, tá, tá. 16. Mas será que se não estivesse escrito aquilo, não olhe, ia despertar esse desejo da pessoa olhar? É bem provável que não, se ia passar reto. Fala para uma criança assim: não fume. Sabe o que ela vai falar? O que ela vai retrucar? Mas calma aí, por que as pessoas fumam então? Sabe qual a consequência disso tudo? A Bíblia diz que o ser humano produz frutos para a morte. Foi o que eu disse a semana passada. Esse é o problema. Esse é o problema das escolas em nosso país. Que a maioria, tudo de esquerda. Talvez se houver um MEC, Ministério da Educação. Não é. O certo é, né? Mas na verdade, MEC é Ministério da Educação Comunista. Só ensina coisa que não presta. Eles vão ensinar que Karl Marx é um gênio. Eles tentam tirar a ingenuidade das nossas crianças. Se você duvida, pergunta para o seu filho na escola o que ele aprende. E eu digo que seu filho é ali na 4ª série, 5ª, 6ª. Graças a Deus, alguns cristãos têm se levantado no nosso parlamento e têm lutado contra algumas aberrações, como, por exemplo, estavam querendo incluir cartilha LGBT nas escolas. Sabe o que é LGBT, né? Gays, lésbicas, simpatizantes. Agora tem um monte de sigla que eu nem sei. Que vai aumentando a cada dia mais, né? Tudo diferente. E eles, então, querem colocar essas cartilhas mostrando que é normal um menininho, uma menininha de 6, 7 anos se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Então tem aquela exposição que, graças a Deus, em alguns lugares também foi barrado, o Queer Museu. Lembra onde, olha, uma que fizeram maior aberração com a fé cristã, mas um incentivo muito grande ao homossexualismo. Tinha cartazes escritos assim: ó, criança viada. É normal, é normal. Eles tentam colocar na cabeça das nossas crianças a ideologia de gênero. O que é isso, pastor? Sabe o que eles ensinam nas escolas? Que a criança, ela não nasce menino nem menina. A criança nasce criança. E quando ela crescer, ali estiver bem madura, com seus 7, 8, 10 anos, porque para eles isso é a idade para estar maduro. É engraçado, né? Vagabundo não pode ser preso com 16 anos. Mas a criança com 10, 12 pode escolher se quer ser menino ou menina. Eles colocam isso, que olha, a criança escolhe se ela quer ser menino ou se ela quer ser menina. Não podemos ficar apertando, pressionando. Deixa ela. Sabe qual é a consequência disso, meu irmão e minha irmã? O aumento sistemático de jovens homossexuais, lésbicas. Você tem dúvida? Os mais antigos aqui sabem. Sempre existiu homossexualismo? Sempre existiu, verdade. Mas que ultimamente é uma febre, é uma moda, tem mudado. Eu tenho 33 anos. Eu lembro no bairro que eu morava, era um bairro grande em Aparecida, dava para contar no dedo, e de uma mão só. Eram uns 3, no máximo 4. Hoje em dia, o cara dorme homem, acorda mulher. Ou o contrário. Por conta desse ensino. É isso que a ideologia de gênero vai produzir. Eu não sei quantos chegaram a ver uma escola em Planaltina, no Distrito Federal, lá em Brasília, que é praga, né? As pragas estão lá. É onde uma apresentação teatral para ensinar sobre sexualidade para as crianças. E tinha um palhaço com um pênis de mais de 1 metro. Alguém chegou a ver isso aí ou não? Terrível. Né? O irmão lá do fundo viu? Terrível. Daí, quanto mais essas coisas são faladas, mais é despertada uma curiosidade mórbida nas nossas crianças. Esses dias eu vi 2 fotos, né, comparativo. Passou uma menina de 12 anos, eu acho. Cabelo com chapinho, blusinha, parecendo a barriga, calça justa. E pareceu uma menina de 12 anos há 10, 20 anos atrás.
Mas a perna era uma vareta, de baixo até em cima. Não tinha nem diferença, a coxa e a canela era a mesma coisa. Você percebeu como que tem mudado? É isso que acontece. Mas segundo princípio, Paulo diz que ele vivia sem lei, né? Sem lei eu vivia. Pastor, como assim? Você pode acompanhar comigo aí o próximo versículo, versículo 9? Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Qual que era a situação de Paulo antes da vinda da lei? Qual que era a situação de Paulo? Lembrando, Paulo diz assim, olha, eu era a partir do momento que a lei veio, eu me transformei em outro. Né? Houve uma inversão. Mas o que Paulo quer dizer quando, olha, eu vivia sem lei? Porque convenhamos, Paulo nunca viveu sem lei. Paulo, ele nasceu na seita mais rigorosa que havia, que era o farisaísmo. Foi criado aos pés de Gamaliel. Ele mesmo disse que ele sobrepujava todos os seus contemporâneos. Sabia mais que todos a respeito da lei. Paulo foi criado ali, mas aqui ele disse, mas calma aí, eu nasci sem lei. Nunca houve uma época, meu irmão, que Paulo esteve sem lei. Nunca houve uma época que a humanidade esteve sem lei. Ainda que não tinha lei escrita por Deus, assim como os 10 mandamentos, mas Deus tinha dado ordem, dessa árvore não vai comer, isso aqui não pode fazer. Paulo não tinha lei? Claro que tinha. O que ele não tinha, sabe o que era? O entendimento correto da lei. Esta é a grande diferença. No Sermão da Montanha, Jesus vem explicar. Você vê várias vezes a frase de Jesus assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito? Essa interpretação aqui que deram para vocês a respeito da lei, né? Não matarás. Foi isso aqui que ensinaram para vocês. Eu porém vos digo. Então ele vai explicar o que é o verdadeiro entendimento da lei. Assim como ele diz, não penseis que vim revogar a lei, eu vim cumprir. Revogar é um termo jurídico, que quer dizer, né, revogar, eu não vim cancelar a lei. Então ele diz, olha, eu não vim cancelar, eu vim cumprir. Então quando ele diz, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, ele está mostrando assim, olha, eu vou dar para vocês a interpretação correta. Então ele começa, não matarás. Daí ele diz, você pensa que matar é apenas você pegar uma faca e enfiar lá na pessoa? Você pensa que matar é apenas você dar um tiro na pessoa? Eu, porém, vos digo, aquele que deseja o mal para o seu irmão, aquele que chama o seu irmão de tolo, é réu do inferno. Ouviste que foi dito, não adulterarás? Porque para o fariseu, para o religioso, o que era adultério? Era apenas ao carnal. A partir do momento que, no ato, se consumasse ali de trair a esposa, trair o marido, seja lá quem for, para eles, isso era adultério. Jesus explica, não. Quando o adultério entrar aqui na sua cabeça, se você desejar a pessoa errada, você já cometeu o pecado da mesma forma. É isso que Jesus veio fazer. Aí Paulo diz aqui, né, sobrevindo o preceito, ouvindo o mandamento, mesmo o mandamento sempre tendo existido. O que Paulo quis dizer é o seguinte, olha, quando eu de fato entendi o que era o mandamento, eu que estava vivo acabei morrendo. Como assim estava vivo? Paulo achava que ele obedecia os mandamentos, assim como muitos aqui ainda acham. Se acham bons o suficientes. Comparado com quem que você é bom? Com o seu vizinho, traficante, alcoólatra, bêbado. Com a prostituta, você é uma pessoa boa. Eu também sou. Mas os padrões de comparação nossos não são eles. Nosso padrão de comparação não são os políticos corruptos. Mas Jesus vem e diz, olha, o padrão de comparação sou eu. Quem aqui pode dizer que é bom se comparando a Jesus Cristo? Paulo diz, olha, embora eu sempre tenha existido, embora eu sempre tenha o mandamento, sempre tive o mandamento, houve uma hora em que o mandamento me apanhou de fato. Apanhou de que forma? Houve um momento em que a lei, de fato, abriu os meus olhos. E eu pude entender o que Deus quis dizer com não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Já aconteceu isso com você, talvez? Acontece isso na caminhada cristã. Às vezes é um texto que você já leu, centenas de vezes. É um versículo que você já leu milhares de vezes. E de repente você está lá lendo, pela 100ª vez. E você então lê e diz, nossa, eu nunca tinha percebido. É isso daqui mesmo. Sendo que você já leu várias vezes. Mas naquele momento, parece que o texto sobressai, salta ali das páginas ou do seu smartphone e você, nossa, agora que eu entendi. Foi exatamente isso que estava acontecendo com Paulo. Essa era a dificuldade dos judeus. Eles entendiam apenas a letra da lei, mas não entendiam o espírito da lei. É a mesma coisa que acontece comigo, com você.
Às vezes é necessário, meu irmão, muitas, inúmeras pregações sobre o pecado, para que daí então você possa ter um lampejo e saber que o pecador, que o pregador tanto fala é você. Não é o seu vizinho, não é esse irmão que está sentado aí do seu lado, não. É justamente para você essa palavra. E às vezes você precisa ouvir muitas vezes, para que daí então você perceba, espera aí, está falando comigo. Você percebeu como nós somos rápidos para perceber o pecado na vida do outro? A roupa indecente na vida da outra, o falar indecente, chulo, na vida do outro, mas não conseguimos perceber em nós o quanto nós somos rápidos para ver o cisco no olho do outro, mas não conseguimos ver uma trave enorme diante dos nossos olhos. É assim que funciona. A gente lê sobre Davi, o adúltero, hein? E não conseguimos ver a nossa cobiça. A gente vê o assassinato de alguns homens e não conseguimos perceber quando nós desejamos o mal para o outro, ou até mesmo sentimos aquela inveja quando ele avança e a gente não avança. A gente consegue perceber a idolatria nos católicos, mas quando conseguem perceber a idolatria em si mesmo, de se achar o melhor, que a sua igreja é melhor. Conseguimos ver a arrogância no vizinho, mas não conseguimos ver em nós. Paulo disse que antes da lei ter achado a ele estava morto, mas daí então ele teve uma percepção do que verdadeiramente é o pecado. Como assim? Eu não sei se você já andou num carro 0 km. Eu já, não no meu, é óbvio, né? O meu é 96, antes de Cristo. Uma vez eu estava com um carro de um amigo meu, carro novinho, 0 km. E eu parei no semáforo. Eu parei na hora. Nossa, morreu o carro. Tá tudo quieto. Eu estou dando partida ali. Jesus amado, morreu o carro. Mas não, estava ligado já. Só que como não tinha barulho, eu não sabia. O que é acostumado meu separa o semáforo. Parece uma escola de samba o carro. O meu para conversar dentro do carro, eu minha esposa do lado. Raquel! Fala pro menino que você estava para trás. Tanto barulho. Mas eu estou lá, no carro novinho. E eu pensando, rapaz, morreu isso aqui, não é possível. Daí eu coloquei o pé levemente no acelerador, comecei a ver, vum, vum. Ah, tá ligado. Sabia que o pecado às vezes é assim? Ele sempre está em nós. Só que a gente não percebe. Paulo estava assim. Paulo olhava para ele, achava que ele era uma pessoa boa. O que é isso? Eu até persigo essa seita aí dos cristãos. Eu fui criado na igreja. Sempre fiz o que é certo. O pecado estava no ponto morto para ele. Aí então precisou um mandamento vir, dar aquela pisadinha no acelerador, para ele perceber, opa, calma aí, tem uma coisa diferente. Então o pecado sobreveio a ele. Ou é mais ou menos o seguinte: você está bem fisicamente hoje, e então você vai ao médico e faz um raio-x inteiro, e o médico vem e chama você, olha, você está com um problema sério, seus ossos estão apodrecendo, você está com câncer, isso vai corroer você, vai matar você. Doutor, é impossível, eu estou bem, olha aqui, ó, até corro, eu mexo. Só que o exame está ali. É assim que acontece. Nós nos achamos muito saudáveis diante da lei, achamos que somos obedientes demais, até que o mandamento sobrevenha, até que uma venda é tirada dos nossos olhos. Nós então compreendemos de fato o que é pecado. Paulo, olha o que ele diz aos Gálatas: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo está dizendo aqui, você pensa que o Cristiano Ronaldo é o cara? Você não conhece eu. Eu sou o cara aqui, não tem ninguém melhor do que eu. Só que você percebeu que às vezes nós percebemos o orgulho num homem desse e não conseguimos perceber em nós. Nós condenamos o fariseu, o religioso, e nos achamos que somos o publicano humilde. Não, na maioria das vezes nós somos o fariseu. Só que o mandamento precisa sobrevir a nós, ao nosso coração. Do contrário, seremos assim como o jovem rico. Jesus, lembra? Senhor, o que farei para ele dar vida eterna? Jesus fala assim para ele, faz isso, isso e aquilo.
Ele, Senhor, tudo isso tenho observado desde minha mocidade. Ou seja, graças te dou, porque não sou como os demais. Aí Jesus vai e pega ele naquilo que ele tinha dificuldade. O vivo, ele ora sempre com confiança naquilo que ele faz. Agora, aquele que entende o mandamento, e assim como Paulo vê que está morto, ele sabe que ele precisa de algum Deus que o ressuscite, de algum Salvador que tenha misericórdia dele. Para encerrar, se você, mesmo dentro da igreja, ainda consegue se ver melhor do que os outros, se você ainda consegue olhar para os ímpios lá fora e dizer assim, Senhor, graças te dou, porque eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, eu poderia estar igual aqueles meus familiares, aqueles meus amigos, mas olha onde estou, Senhor, buscando a Ti. Se você ainda tem esse pensamento, é bem provável que o mandamento ainda não veio para você. Porque a partir do momento que o mandamento vem para nós, sobrevém para nós, assim como veio para Paulo, o cristão não pode ter esse tipo de atitude. Achar que ele é melhor que está de fora. Muito pelo contrário, ele vai ler 1 Coríntios, capítulo 1, e vai ver assim, olha, Deus chamou aqueles que não são. Deus chamou aqueles que não eram, para confundir os que eram. Chamou os loucos. Portanto, se nós podemos nos vangloriar de algo, a Bíblia diz que é de não ser nada. Porque Deus chamou os piores. É por isso que é incompatível a arrogância, o orgulho com o cristianismo. Ainda que às vezes somos tentados constantemente, para não dizer diariamente. Mas se você ainda se vê melhor do que os outros, talvez o mandamento não tenha vindo para você da forma correta. Se você consegue olhar algumas pessoas ímpias e dizer, puxa, fulano lá é uma boa pessoa, tem um bom coração, o mandamento não veio para você da forma correta, porque, segundo a Bíblia, Paulo diz assim em Romanos 3, porque não há um justo, nenhum sequer. Não há um bom, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Ou seja, não há pessoas boas no padrão de Jesus Cristo. Os judeus, os religiosos se achavam bons, os fariseus se achavam bons, muitos crentes hoje se acham bons porque eles estabelecem a sua própria justiça e com base naquilo que eles acham corretos. Eles se veem melhor que os outros. Mas a questão é, você tem feito o que é correto de acordo com aquilo que Deus ordena ou com o seu padrão de justiça? O padrão de justiça do homem é fútil comparado com o padrão que Deus coloca para mim e para você. Não se compare com os outros, meu irmão. Essa é a situação de Paulo, né? Estava sem lei. Antes de vir o mandamento, o pecado estava ali nele, morto. Mas veio o mandamento e ele morreu. E o pecado reviveu. Exatamente como acontece com nós. Sem essa percepção de fato do que é pecado, não há conversão. Não há. É preciso que nós venhamos fazer como o filho pródigo, cair em si. Só quando nós entendemos a verdadeira natureza do pecado e quem nós somos, aí a Bíblia diz que estamos próximos da conversão. Ou você não tem medo daquele versículo de Romanos que Paulo diz, porque haverá um dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os segredos dos homens. Você não tem medo? Eu tremo de medo. Você consegue... Sabe o que é segredo, né? É aquilo que só você sabe. Seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seu pastor não sabe, seus pais não sabem. Mas a Bíblia diz que haverá um dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens. Paulo era alguém muito seguro de si. Mas quando o mandamento verdadeiramente veio a ele, ele disse, puxa, eu não sou nada. Paulo dizia que ele era irrepreensível. Olha o que diz Filipenses 3, 4 e 7. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo começa a dizer o currículo gospel de Paulo, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, que era a seita mais religiosa, mais severa, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso era o que Paulo achava dele. E convenhamos, olha a vida dele. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, Paulo ele achava, olha, daqui da cidade aqui, dos meus contemporâneos, não tem ninguém igual eu. Até que o mandamento sobreveio.
Até que ele entendeu de fato que é pecado com o não cobiçarás. Então ele diz: tudo que eu fiz é perda. Em outra passagem ele diz: considero tudo que eu fiz como refúgio. Refúgio é esterco. Ou seja, aquele homem que há alguns dias era irrepreensível se vê no chão como morto, porque ele de fato entendeu o que era o mandamento. Esse é o problema de muitas pessoas que estão na igreja hoje em dia. O mandamento não veio para elas. Elas não entenderam o que é pecado. Uma vez o irmão, depois de 1 ano e meio em nossa igreja, disse para mim assim: pastor, agora que eu entendi o que é ser crente. 1 ano e meio. Às vezes precisa. Paulo foi uma vida toda. Um outro irmão, 8 anos dentro da igreja, para ter a percepção de que aquilo que nós pensamos, que as motivações erradas do nosso coração são tão pecados quanto os nossos atos externos. E para encerrar, eu sei que a culpa, em sua maior parte, é do pregador. Sim. A culpa está em mim. A culpa está naqueles que pregam. Porque muitas vezes o mandamento não vem para a congregação. Sabe por quê? Porque a Escritura não é pregada de forma correta, de forma genuína. Hoje em dia, o que há muito dentro das igrejas é entretenimento gospel. A pessoa está preocupada mais em entreter a congregação do que pregar a verdade para a congregação. Ela está preocupada: puxa, mas se não deixar a irmãzinha cantar, se não deixar a filha da irmãzinha cantar, a irmã não vai vir mais. Ele está preocupado em agradar a moça, o marido da moça, do que é agradar o seu Pai Celestial que está no céu. Daí fica com essas pregaçõezinhas tão básicas, né? Esses jargões populares: Deus está contigo. A luta é grande, mas a vitória é garantida. Você tem dúvida que teremos luta? Você tem dúvida que Deus é contigo? Sim, meu irmão, você não precisa receber uma profecia, não. Um revelamento, porque isso aí não é revelação, é revelamento. Você não precisa. É só você ler a Escritura e você vai ver que o Senhor é contigo. Alguns são charlatões, mas igual essa semana eu ouvi uma pregação e o rapaz, pregador, estava pregando certinho. Eu falei: puxa, legal. Ele estava pregando sobre Abacuque. Eu já preguei 4 semanas seguidas sobre Abacuque. Então ele estava falando sobre o capítulo 1, sobre o homem que ora e Deus não responde. E é isso que diz Abacuque, capítulo 1, nos primeiros versículos. Ele dizendo: então, talvez você esteja orando, e Deus não respondeu, e Deus ficou em silêncio. E até eu estava acompanhando a pregação. Verdade, foi isso que aconteceu. Eu também preguei sobre isso, né? O povo orou, e Deus em silêncio, que é uma coisa pior que isso. Você ora e parece que tem um céu de bronze em cima da sua cabeça. Daí depois então ele leu o versículo 5. Põe ali, por favor. Só o 5. Ele leu assim, ó: veja entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Desgraça que estava acontecendo, o povo estava pagando pelos seus pecados. E então no versículo 5, Abacuque diz isso, Deus diz isso para Abacuque, né? Maravilhai-vos, desvanecei. Olha, eu vou fazer em vossos dias obra tal que vocês não vão acreditar. E ele parou aí, parou nesse versículo, dizendo: é assim que Deus vai fazer na nossa vida, é assim que Deus vai fazer. E o povo: aleluia! A loucura, né? Se ele lesse apenas 2 versículos depois, ele ia ver que essa maravilha que Deus ia fazer era uma maravilha de desgraça que o povo não ia acreditar. Como podemos? Nós somos povo de Deus, sermos tão destruídos assim. É só continuar lendo o texto. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. E continua falando: olha, eles vão arrebentar com você. É por isso que vocês vão ficar maravilhados, do tipo: Deus nos abandonou. Esse era o contexto de Abacuque. É por isso que no finalzinho ele diz: ainda que a figueira não floresça, a oliveira não produza mantimento, nos currais não haja gado. Depois ele diz tudo isso: ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar no Senhor. Você consegue ver que o tema do livro de Abacuque é esse? Ainda que nós sejamos exterminados, porque estamos sendo por causa do nosso pecado, todavia nós vamos nos alegrar no Senhor. Esse é o problema. Como que o mandamento vai vir? Se você pega um versículo fora de contexto e aplica na vida da igreja dessa forma, a pessoa sai acreditando. Para concluir,
Os nossos pecados nunca devem ser julgados só em termos e atos, em atos e ações. Não. Nossos pecados não são apenas nossos atos, apenas as nossas ações. Mas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Não adianta você dizer, pastor, graças dou a Deus, porque não tem mais vício, jejum, dou o dízimo. Não preciso ouvir sermão evangelístico mais. Tem alguns crentes, sabia, que não gostam de ouvir sermão evangelístico. Por quê? Porque eu já sou crente. Mas você entendeu, de fato, o mandamento veio para você? Para que você possa entender que pecado é aquilo que você deseja e aquilo que você pensa também. Nossas igrejas estão como estão porque as pessoas não sabem que são pecadoras. Segundo, não há estado mais desesperador do que aqueles que não se veem como perdidos. Olha, eu fico triste. Igual uma vez fui pregar em uma igreja e eu disse, olha, o nosso padrão de comparação não são as pessoas más. Não é nem mesmo Madre Teresa de Calcutá. O nosso padrão de comparação é Jesus Cristo. E o povo inteiro, aleluia! Vocês não entenderam nada. Eu estou falando de vocês, o padrão dele é muito alto. Nós jamais vamos chegar. E o povo achando que estava abafando. Ou seja, o mandamento não veio a eles. Não há nada pior, nada mais desesperador do que não se ver como perdido. E quando o mandamento de fato vem para nós, acontece o que aconteceu com Paulo. A gente morre. Não literalmente, mas a nossa esperança se esvaece. Mas graças a Deus por isso. Pois só quando nós morremos surge a possibilidade de sermos ressuscitados, ressurgidos, levantados. Porque você lembra que Jesus disse? Eu vim para os perdidos. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. E a pergunta que eu tenho para você essa noite é essa. A lei de fato veio para você? Você entendeu? Que pecado não é apenas aquilo que você faz com o seu corpo, mas aquilo que entra na sua mente. Aquelas motivações erradas no seu coração, a inveja, a imoralidade, desejar o mal para o próximo, a fornicação, a prostituição. Você entendeu que quando essas coisas vêm na sua mente, para Deus é tão pecado quanto? Eu oro a Deus para que de fato o mandamento possa vir a cada um de nós. Porque só quando o mandamento vem, nós morremos. E só quando morremos, podemos ser ressuscitados pelo nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?